Muito boa tarde, estamos ao vivo. Sempre tem um delay, né? Vamos ver se já está aparecendo no YouTube, no Instagram, enquanto a turma vai entrando. Quem estiver almoçando aí, horário bom, né? Geralmente horário perdido, hora do almoço, né? Já aproveita já. Já vamos atrapalhar o almoço do pessoal aí. Apesar que eu nem almocei hoje, não sei vocês. Aqui eu não ainda não sei almocei ainda também. não. Mas a transmissão tá tá tudo certo, tá? Já conferi aqui. Tudo Já? certo? Boa. Bora. Os comentários, deixa eu ver, daqui a pouco começa a aparecer aí. Maravilha. Turma, vamos dar início, até porque como é na hora do almoço, tem que ter o horário para terminar. E no mercado a gente brinca que não existe almoço grátis, né? Porque tudo tem seu preço. Mas, como essa live ela é gratuita e vai ter muito conhecimento que poderia ter um custo, né? Porque a ideia é trazer informação de qualidade aqui, não esconder nenhum segredo. Então, por isso que a gente chamou de almoço grátis. Então, vai ser o único e primeiro e último almoço grátis do mercado que você vai ter acesso, que serão essas nossas lives, esses nossos encontros. Temos um convidado especial hoje conosco, que eu espero que participe muitas vezes, que é o Vlad, Fábio Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Vlad. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação. Obrigado pelo convite, ilusão de estar aqui, da gente poder trocar essa ideia, concordar e discordar fraternalmente, não é verdade? Exatamente. E o Lucas Pessoa, que está sempre comigo, sempre nos nossos comitês também. Seja muito bem-vindo, Lucas. Valeu, um prazer participar desse projeto e vamos falar um pouco sobre o mercado, né? Boa, deixa eu só fazer uma menção para o Lucas de Conte, né? Que ele apareceu lá na capa que a gente divulgou. O Lucas começando um novo hobby agora, preciso falar a verdade, levou uma bolada no olho, assim, de tênis, então ele não tinha condições de aparecer aqui com a imagem dele, mas na próxima estaremos nós quatro, muito possivelmente. Turma, qual que é a ideia do nosso encontro, né? A gente estava até discutindo isso antes de entrar ao vivo aqui. É não ter nada programado. A gente não combinou nenhuma pauta, é óbvio que como a gente conversa todo santo dia para discutir mercado, pensando nos clientes, pensando em alocação, a gente tem ali os principais temas dessa semana, então possivelmente a gente vai começar ali com super quarta-feira, porque não dá para deixar de dar esse contexto, mas o objetivo é primeiro aproveitar os comentários de vocês, as dúvidas para poder responder aqui, e como o Vlad brincou, né, discordar um do outro de uma maneira super respeitosa, a gente não precisa ter a mesma opinião, e na verdade, quanto mais plural a gente tiver aqui em termos de ideias, eu penso que mais proveitoso vai ser para quem está nos ouvindo. Então, o que vocês acham de a gente começar falando sobre a quarta-feira? Quer começar por Estados Unidos, depois a gente vem para o Brasil? Pode ser? Boa. Depois a gente tem até alguns gráficos para colocar aqui. O que eu penso, né? Primeira coisa, algo que a gente tem batido muito na tecla quando a gente lida com um cliente pessoa física, como as pessoas ainda tentam tomar uma decisão baseada num evento, né? E esquecem que não tem nenhum lugar mais eficiente do que o mercado financeiro. E eu gosto de brincar que o mercado não é eficiente por causa de mim, do Vlad, do Lucas, mas é porque tem algum robozinho feito por algum cara do MIT que está competindo com a gente. Então é o seguinte, turma. Quando todo mundo já sabe de uma informação, você não tem edge, você não tem vantagem nenhuma para tomar uma decisão em cima daquilo. E na quarta-feira foi isso que aconteceu. A única certeza que a gente tinha era que nos Estados Unidos a taxa de juros ia cair. Tanto que tem uma piada entre economistas, né, que o trabalho mais fácil que existe é o trabalho do cara do Banco Central, né, porque ele só precisa ver o que está precificado, fazer o que o mercado já falou que tem que ser feito e tentar não fazer nenhuma besteira na sua comunicação. Então, tivemos a redução, sim, de 25 bips na taxa de juros dos Estados Unidos. E o que importa, olhando daqui para frente, e a gente até tem aqui os gráficos para colocar para vocês, quanto que a gente vai ter de corte até o final do ano e qual que vai ser a intensidade. Então, tem uma coisa que a gente gosta de olhar no mercado, que é o dot plot, porque pensa que o Comitê de Política Monetária, a gente fala muito do Jerome Powell, mas não é só ele, né? Existem outras pessoas que votam, eles precisam chegar num consenso. E nesse dot plot, a gente consegue saber o que cada um individualmente está vendo. Por exemplo, Lucas, acho que foi até você que me falou que um dos integrantes que foi indicado pelo Trump ou por algum republicano, ele já tinha até uma expectativa de um corte maior. Era isso? Tá no mute aí. Vamos lá, ó. Isso é ao vivo, pessoal. Ele foi o único que foi contra o corte de 0,25%. Ele queria um corte de 0,5%. Então, ele
tá aí já para fazer uma determinada pressão, né, no comitê do Fed. Boa. Então, foi o único que votou por 50, então? Exato. No próximo slide tem lá marcando, né, quais foram os ali, ó. Aí, isso aí mesmo. Maravilha. O que fica muito claro, né? Como todo mundo já sabia que ia ter o corte, o que importa de verdade é a comunicação, tá? Porque até o que a gente espera de um bom banqueiro central é que ele faça aquilo que o mercado já estava precificando. É ruim ter surpresas quando o assunto é Banco Central, mas no comunicado ele seja um pouco mais duro ou um pouco mais suave, a ponto de dar a entender o que ele espera para as próximas reuniões. O que foi citado, e talvez seja o principal ponto para a gente acompanhar daqui em diante. Primeiro, para quem não sabe, o Fed tem um mandato duplo hoje, que é tanto cuidar da inflação quanto cuidar do mercado de trabalho. A inflação, ela não está na meta, então, por um lado, a gente não teria nenhum motivo para ele abaixar a taxa de juros agora. Por outro lado, o mercado de trabalho começa a mostrar alguma preocupação. Então, talvez o que vai começar a fazer preço daqui em diante não seja mais o CPI, o PCI, etc., mas sejam os dados de inflação, porque vai ser em cima disso que o mercado vai agir. Nós temos aqui, ó, só para mostrar do mercado de trabalho, como o número de vagas em aberto diminuiu. Então, a gente tinha, principalmente, acho que uns 2, 3 anos, né, era muito forte isso, a quantidade de placas anunciando novos postos de trabalho, né? E aí era engraçado porque qualquer pessoa do mercado financeiro que viajava para os Estados Unidos ficava postando, né, hiring. Mas, de alguma forma, era o que a gente tinha realmente ali da economia americana. E pela primeira vez agora, o número de pessoas buscando trabalho já é praticamente igual, até um pouquinho maior do que o número de vagas em aberto. Então, o mercado de trabalho mostrando alguns sinais de fraqueza, e essa foi a grande justificativa. O dot plot que a gente comentou é isso aqui, turma. Então, o que cada um dos membros do comitê espera para a taxa de juros no final dos próximos anos, tá? Então, é isso aqui que vai começar a fazer preço daqui em diante. E por último, para passar a bola para o Vlad, até para entender na prática, né, o que a gente pode esperar de implicação para os ativos, o Fed deu a entender que a gente vai ter mais 3 cortes ainda esse ano, ponto. Então, no primeiro momento, se você até olhar o que aconteceu com os índices ali, a gente teve uma valorização dos ativos de risco nos primeiros minutos. E aí depois, no comunicado, quis deixar mais claro que, na verdade, a decisão vai ser mês a mês. Então, ele não quis deixar algo contratado até o final do ano, então vai ser mês a mês. Por isso, até que alguns ativos devolveram a alta que tiveram logo depois do comunicado. Vlad, teve alguma classe de ativo que te chamou mais atenção, algum comportamento ou algo que a gente pode esperar daqui para frente baseado nisso? Cara, eu acho importante reforçar aquilo que você colocou, né? Que o mercado, ele não é burro, né? O mercado já desconta tudo do óbvio, né? Então, o que é óbvio já está no preço, né? Então, ainda mais o que está muito na superfície com uma decisão tão importante de taxa de juros, né? Faria preço de curtíssimo prazo se fosse uma coisa completamente inesperada, tomada ali uma decisão tomada nos 49 do segundo tempo. Não era o caso, né? Inclusive, eu tinha visto antes da decisão que literalmente era um consenso, né, de que haveria um corte lá forte, a 100% de chances, né? Ou seja, fazer preço de fato é só se por alguma razão em cima do laço eles não tivessem cortado, né? Ou sei lá, tivesse cortado um pip, enfim. E aqui no Brasil também não foi tão surpresa a manutenção, né? Eu acho que a grande expectativa estava em como o mercado iria reagir a essas informações, né? Então, eu fiquei, assim, natural, não tive nenhuma surpresa com nenhum ativo em específico, né? Sinceramente, não... Entendi que esse movimento de alta que o mercado fez antes e ainda vem fazendo era uma forma do mercado, como é que eu vou colocar isso? Subir antes do evento, né? Sim. Então, a expectativa no curtíssimo prazo, acho que até é um gráfico que você vai compartilhar ali, seria que o mercado viesse a corrigir, né? Só que aí que tá. Eu tô vendo argumento para o mercado corrigir, especialmente o americano, já faz uns 3 meses, né? Puta, era topo em agosto, não veio. Essa aí é uma questão delicada, viu? Era um topo em setembro e não veio o tal do topo em setembro. E a galera quer começar a montar uma carteira lá fora e, puta, preciso que o mercado dê uma corrigida para fazer algum tipo de início. Eu entendo a mentalidade das pessoas, né? Sim. Mas, enfim, então acho que é a grande questão, né? O mercado está
surpreendendo pela força que ele ainda está e não tem nenhum sinal, pelo menos sinal de preço, que é o que eu monitoro, para se esperar algum tipo de correção nesse momento, né? Pô, como eu disse, sazonalidade, normalmente setembro é o pior mês, se a gente pega a história americana, é o mês que o mercado mais cai. Não é comum o mercado renovar máxima em setembro, está renovando máxima histórica em setembro, ou seja, está indo contra todas as expectativas que existiam. Então não tem por que a gente querer dar soco em ponta de faca, né? Talvez, mais um critério que nos geraria a expectativa de alguma correção em breve, né? Historicamente, se a gente pega lá desde 1957, ao menos o S&P, tende a corrigir ali pelo próximo mês, 40 dias, mais ou menos, né? Um mês e meio, a linhazinha preta ali, você vai ver passando do 1 para o próximo mês, né? Exatamente. Então, qual que é a reflexão que eu coloco, especialmente no mercado americano? É assumir a postura do caiu, comprou. É literalmente, se o mercado cair, é aproveitar para completar a posição, para buscar atingir o percentual meta, quem ainda não está com o percentual meta alinhado numa ótica de carteira. Então, é isso. O difícil é essas correções rápidas que estão acontecendo, né? Igual no dia do tarifaço, caiu muito rápido e já voltou em V. Parece que foi igual o movimento que aconteceu da pandemia. Exatamente. Então, assim, pois essa foi uma coisa interessante também que eu vi falar, eu vi uma reflexão sobre, né, que os crashes, eles têm sido cada vez mais rápidos, né? Sim. O crash da pandemia, em comparação com o 2008, foi muito rápido. Esse mini crash que nós tivemos agora, comparado com a pandemia, foi ainda mais rápido. Então, daqui a pouco os crashes vão ser em uma hora. Volta rapidinho, né? É igual, assim, tem... Você que gosta bastante da parte de trade, tem aquela frase, né? Não é correto você pegar a faca caindo, né? Espera lá. Mas não tá. Ela cai, o mercado cai e já volta novamente. É muito rápido. Se você não fizer o trade ali naquele momento, a alocação naquele momento, você fica exatamente. Fora. Então, talvez uma dica para quem gosta de acompanhar um pouquinho o gráfico e tudo mais todo sinal de venda que você vê, aposta contra. Porque o sinal de venda tende a falhar. Foi o que veio acontecendo. Todos os sinais de venda de topo falharam. Então, deu sinal de venda, você compra, né? É uma técnica que faz sentido ser acompanhada. Justo. Esse gráfico aqui, até roubei do que o Vlad disponibilizou no domingo, né, Vlad? Todo domingo você faz um resumo ali espetacular, de todas as classes, praticamente. E aí, o que é interessante aqui é desde 1957, né? E aí nós complementamos, pegando um outro estudo aqui da Schroders, mostrando o que acontece com o mercado acionário, o que acontece com os títulos soberanos e os títulos corporativos, na média. Aí só expandimos um pouco e pegamos desde 1929. Então, aqui embaixo, onde a gente tem average, né, a gente tem o retorno médio. Então, no caso do S&P 500, o retorno médio de 11%. O que isso traz de resposta para a gente? Honestamente, eu acho que o mundo mudou tanto, né, de 29 para cá, que eu acho que pouca coisa. Eu acho que o grande insight está aqui, ó. O retorno médio depende muito se a gente tem um corte de juros num cenário recessivo ou não. Então, esse que é o segredo. Se o Fed está se antecipando para antecipar uma recessão, e aí hoje os indicadores estão muito mistos, né? Porque o setor industrial teve ali 18 meses de PMI negativo, depois voltou, o setor de serviços começou a apresentar algum sinal de fraqueza, mas o último dado que saiu dos consumidores nessa semana já veio forte novamente. Então é o seguinte, se esse corte ocorrer e não tiver recessão, o retorno médio é próximo de 17%. Então a gente teria um cenário ainda mais positivo para ativos de risco. Agora, se isso for diante de um cenário recessivo, aí um retorno muito menor e, na verdade, aqui em 12 meses, né? Nos primeiros meses, levando uma pancadinha ali bem relevante. O importante também, a recessão ou não, que mais uma vez é uma coisa que é muito difícil de antecipar, né? Se não me engano, 2023 foi o ano onde nós tivemos a recessão mais esperada que nunca aconteceu. Você pegava ali um pool de economistas, a convicção de uma recessão era a maior da história, e ela não aconteceu. Mas, pensando aqui no cenário de recessão ou não, isso muda muito também qual que é o retorno do mercado de bonds. Porque uma outra coisa que parece óbvia, mas não é, né? Mas muita gente fala assim, putz, agora que vai começar a baixar a taxa de juros, é hora de você comprar títulos mais longos. Isso não necessariamente é verdade. Porque títulos longos, eles vão embutir ali na sua taxa outras coisas. Por exemplo, a questão institucional americana, que querendo ou não ficou um pouco impactada com o Trump agora, né, com a falta de confiança que a gente tem nas instituições, e também pensando na inflação de longo prazo. Então, caso a gente veja uma inflação persistentemente mais alta, em um cenário que não seja recessivo,
dificilmente as taxas longas vão ter uma queda tão expressiva e tão grande como alguns que estão totalmente posicionados na parte longa estão esperando. Então, vai ser importante. Também tem a questão do aumento da dívida americana, né, Renan? E é uma coisa que assusta no longo prazo. Exatamente. Então, não é tão óbvio, né? Não é só porque a taxa caiu que você sai comprando títulos longos, por exemplo. Esse gráfico aí, eu ia pedir se o Lucas legal, tinha... hein? Interessante. Ó. O que ele fala isso aqui? Posso explicar? Vamos lá. Então, ali, pessoal, a linha tracejada na vertical é exatamente o ponto de início do primeiro corte da taxa de juros, tá? Americano, obviamente. Então, em vermelho, a gente tem como mercado, em vermelho e azul, né? Para a esquerda é como o mercado estava antes e após o primeiro corte. Em vermelho, a gente tem um cenário de não recessão. Olha como o mercado tende a explodir e seguir subindo forte pelos próximos 12 meses. E em azul, é um cenário recessivo pelos próximos 12 meses. Ainda é alta, como foi mostrado na tabela anterior, mas uma alta um pouco mais contida, né? Vamos assim dizer. Tem até no cenário recessivo, ó, tem uma correçãozinha após ali, né? Acho que seria pelos, enfim, 2 meses o mercado ficaria de lado, para depois iniciar um período de alta, né? E olha que interessante, aí é bem longo, os caras têm dado desde 1921, isso que é demais no mercado lá fora, né? Os caras têm dado um infinito quase. A gente aqui tem de 94 para cá e olha lá, né? Aqui tem que ser pós-plano real, senão não dá nem para fazer conta direito. Exatamente. Então, exatamente. Então, olha só, cara, nos dois cenários o mercado é para cima, essa é a grande questão, né? E aquela coisa, o mercado tenderá a seguir no caminho que o público médio geral não quer, né? Que é subindo, tá caro e tenderá a continuar mais caro. Essa é a reflexão que eu digiro de tudo isso, né? Ótimo. Vou fazer um contraponto aqui. Talvez para quem queira se posicionar em bolsa americana, mas também está preocupado com o preço dos ativos, né? Porque você tem ali um crescimento muito alto precificado, né? Uma opção que por enquanto não foi bem sucedida, mas como a gente investe olhando para frente, tudo bem, você não precisa que os últimos 12 meses tenha sido bom ou não, né? Mas hoje tem uma discrepância enorme entre o S&P 500 e o S&P 500 ponderado pelo market cap e o equal weighted, né? Então qual que é a grande diferença aqui? Primeiro, o S&P 500 natural, né, o mais utilizado, ele tem uma concentração hoje das top 10 ali, que é a maior concentração da história. Então passou 73, por exemplo, que tinha sido um período bem concentrado, passou a bolha dos anos 2000. Então essa é uma primeira coisa. Em contrapartida, o equal weighted, o que ele faz? Ele vai pegar e ponderar de maneira igual todas as empresas. E aí eu fico pensando, bom, se o cara quer comprar S&P 500 sabendo dessa concentração, por que ele não faz uma mescla de comprar as Big Techs, talvez, e tem ETF para isso, tem ETF só das magníficas, se o cara quiser, e o restante ele faz alocação mais setorial ou mais igualitária, que seria o caso do Equal Weighted. Então, quando a gente pega o ratio aqui do RSP, que é esse ETF Equal Weighted, contra o SPY, que é o ETF mais tradicional de market cap, a gente está num patamar bem interessante. Então, o ponto é, ou a gente continua tendo uma discrepância onde poucas empresas conseguem ter um aumento dos seus múltiplos e dos seus lucros muito acima das demais, o que pode continuar acontecendo, alguém pode argumentar isso baseado em AI, só que assim, tudo tem um limite, né? Até para expansão de margem tem um limite, porque em teoria, pelo menos é isso que um livro ensina, você vai ter entrada de novos participantes que diminuiriam a margem. Só não sei se isso acontece em 10 anos ou em 1 ano. Pela velocidade... Tá. Exato, ou isso acontece, ou você tem uma melhoria da economia como um todo, e aí as empresas mais cíclicas, empresas menores, que não são só ligadas à tecnologia, começam a andar, e aí o RSP teria uma margem melhor. Então aqui talvez seja um ponto onde o investidor deveria fazer um autoexame. Pô, eu sou um cara que talvez opero mais tendência, né? E eu não preciso ser o primeiro a chegar na festa, desde que eu saiba que tem uma festa rolando e quero participar daquilo. Ou eu prefiro ser um cara mais contrarian, né? Mais aquele que procura mais valor, sabe que pode comprar esse ETF, pode ficar de lado aí mais 12 meses, mas ele está comprando algo que está num preço mais interessante. E talvez não tenha certo ou errado, né? Você teve décadas onde os value investors ganharam mais dinheiro e décadas onde os caçadores de crescimento ou aqueles que não se preocupavam muito com o múltiplo ganharam mais dinheiro. Só é importante saber quem é quem aqui, né?
Tem outro gráfico de equal weighted? Tem, só para passar para você, Lucas. Isso aqui eu postei foi em agosto de 2022, faz quase um mês, né? Que mostrava o spread dos múltiplos do S&P 500 para o equal weighted. A diferença do price to sales, price to book, todos os indicadores, tirando o dividend yield, né, que é o contrário aqui, né, quanto maior, melhor. Em todos eles, o S&P 500 market cap muito, muito mais caro. Então, pô, o cara que falou assim, bom, ouviu o argumento do Vlad, mas ao mesmo tempo estou preocupado com os preços, talvez seja uma forma meio termo aí de você se expor. Uma pergunta aí sobre recessão, Renan. Como estão os indicadores? A gente não separou o indicador sobre recessão, né? Não, assim, o mercado de trabalho é um indicador. Então, Sim. quando você tem lá algumas métricas chaves, né? Quando a taxa de desemprego sobe em 6 meses e tem um determinado delta, isso é um sinal de recessão. Só que, assim, teve vários triggers ano passado e nada aconteceu também, mas é um sinal de recessão. O setor de serviço desacelerando seria um sinal, mas, assim, hoje está muito mais para uma desaceleração, ou seja, um ritmo de crescimento menor, do que uma recessão propriamente dita, né? Sim. Ó, o Daniel colocou aqui. Daniel, tem um gráfico, depois o Lucas só precisa achar para colocar em algum lugar aí. Mas que pega... É desde 2000, Lucas? Foi aquele gráfico que eu fiquei discutindo no WhatsApp que eu demorei para achar, né? Sim. O próprio Gui Zanin que fez e postou no Twitter, né? O equal weighted, ele é ligeiramente melhor, tá? Tirando a última década, que foi uma década de muita discrepância, onde poucas empresas levaram todo o ganho praticamente, o equal weighted, historicamente, ele costuma ser melhor e melhor com menos volatilidade. Mas, se pegar os últimos 10 anos aí, não foi isso que aconteceu. Se a gente pegar os últimos 10 anos da Bolsa Americana, em comparação a tudo, foi muito fora da curva. É impressionante. E não tem uma explicação correta para isso. Isso que é o mais engraçado, que não tem uma explicação correta para isso. É simplesmente um movimento de mercado muito forte, com uma tendência muito forte. E quando a gente, mesmo que o Vlad falou, a gente pensa que o mercado ele vai ter uma correção, que a gente vai conseguir fazer uma alocação e ele volta. Ele volta e ele renova a máxima. Esse aqui foi o Vlad que tinha feito a análise? Isso eu vi também. Eu peguei aqui no TradingView, se vocês quiserem, a gente compartilha ou não. Opa, pode colocar aqui. Que é o Rachel do... Pera aí, deixa eu separar minhas telas aqui. Cadê vocês? Posso compartilhar minha tela? Pode, do lado do microfone ali embaixo. Então, olha só. Janela, tela, aqui. Mas cuidado para não considerar. É isso mesmo, Daniel. Exato. Estão vendo aí? O Lucas acho que tem que... Aí, ó, perfeito. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que o quê? Ó, do que é o RSP, né, que é o Equal Weighted, ou seja, pesos iguais, né, do S&P, e o SPY, que é o S&P, o ETF do S&P tradicional. Então, só que no TradingView a gente tem desde 2004, né? Então, lembrando ali daquela janela dos anos 2000, né, que foi um período que o mercado americano caiu, né, o Equal Weighted desempenhou bem melhor em relação ao S&P, né? Aí depois o mercado lateralizou aqui no começo da década passada, e lá em 2015 marcou seu topo, caiu até o meio da pandemia, não, né? Ali até o meio de 2020, aonde recuperou. A recuperação aqui é do Equal Weighted em relação ao SPY, né? Em relação ao S&P. E agora o mercado está aqui nessa... o S&P desempenhando bem melhor do que o índice, do que o índice ponderado igualmente, né? Então, é bem isso que o Renan falou, né? Ele tem janelas específicas em que faz mais sentido um, faz mais sentido o outro, né? Inclusive, agora um cara ultra agressivo, né? Compraria o RSP e venderia o SPY, né? Mas aí eu acho que é muita ousadia, né? Eu já acho que é muita ousadia. Exatamente, né? Essa aqui é uma forma fácil de ver essa relação, né? Tem formas um pouquinho mais sofisticadas, mas, enfim, aí já é outro assunto. Tá? Legal, mas a abordagem que o Renan colocou de separar as magníficas e colocar somente o RSP é interessante também. Porque se as magníficas continuam ganhando valor, você ainda tem uma posição em uma alocação por igual. Exatamente. Correto. Interessante. E Brasil, vamos trazer para Brasil só por causa do tempo? Bora. Ó o Lucas aí mandando. Ó, o X-Men.
Bora para a postura duration intermediária renda fixa, evita curva longa nos Estados Unidos. Ó, fala aí, Lucas, o que acontece com o Brasil, com a Bolsa aqui, historicamente? Então, aí a gente tem um estudo, né, que foi feito pela XP, mostrando a performance do... Mais completo aqui, né? Depois eu mostro pro gráfico, então. Isso, esse aí é o mais completo, né? Que ele pega aí tanto o Ibovespa em dólares e o índice MSCI Brasil. Né? E a gente tem uma composição e tem uma média ali no final, né? De como que ele vai performar após o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Pela média, a gente tem aí um cenário positivo para a Bolsa brasileira e também para o mercado emergente como um todo, né? Então, a gente tem aí uma média bem interessante. Pelo estudo histórico, a gente tem essa média aí apontando um belo sinal positivo aí para o Brasil. Em conjunto disso, a gente tem também, né, a taxa de juros aí que está em 15% ao ano, com uma tendência de queda para o ano que vem. E isso também vai ajudar o mercado brasileiro no sentido de risco. Então, temos aí um cenário provável e favorável para a Bolsa brasileira. Tem mais um... Deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo. No caso do Copom, né, também já era esperado que fosse mantido ali nos 15%. Talvez, eu ouvi ali de alguns comentaristas de mercado, esperavam uma... Acho que ele travou aqui. Acho que tem uma travada. Renan travou. Mas eu tenho acesso aqui. Vamos... Eita, acho que foi a internet dele, deve ter caído lá. Se não compartilha ali, a gente vai tocando. Tá. Deixa eu adicionar aqui a tela aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar também. Uhum. Isso aqui é um... Será que ele voltou? Peraí. Não, tá travado ainda. Eu vou avisar ele lá, mas ele deve ter visto já, obviamente, né? Ó, vamos ver aqui, remover, adicionar o palco, vamos ver se consigo. Acho que bem interessante, ó, eu peguei, né, a inflação medida pelo IPCA, na linha amarela, e a taxa de juros. Né, como tá grande o juros real do Brasil, né? Tá enorme. Sim, exatamente. Tá enorme. É o maior da última década, né? Exato. Exato. Você vê que aqui, como ele vinha acompanhando, aqui eu peguei desde 2015 até o momento atual, como vinha acompanhando, né? A taxa de juros sempre acima. Aqui o Banco Central demorou muito para subir a taxa de juros, né? Quando chegou lá nos 2% na pandemia, a inflação disparou na frente, veio depois a taxa de juros, e agora mantém um juros real, assim, muito grande, muito grande. E isso também é um ponto favorável para a queda de juros no Brasil, né? A inflação ainda está fora da meta estipulada pelo Banco Central, mas está mais controlada do que em meados de 2022 a 2023. Então, com o corte de juros nos Estados Unidos e com esse juros real que a gente tem aqui no Brasil, a tendência é de uma queda da taxa de juros aqui também e ajudar nos ativos de risco. Sim, Pode colocar aí, Renan, se quiser colocar a sua tela aí. Não, pode manter aí. Acho que foi na quarta-feira eu consegui almoçar com um gestor macro, né? Que era de uma grande gestora independente, agora está no maior banco aí da América Latina. E foi muito legal porque eu não esperava ouvir algo da parte dele, né? Mas ele elogiou muito o Galípolo, né? A comunicação do Banco Central agora está muito mais simples, muito mais clara, sem ficar falando de política fiscal, assim, sem se meter em outros temas que não competem ao Banco Central. Foi mantido em 15%, como já era esperado. Havia uma expectativa, né, do Banco Central talvez ter uma deixa ali de que os juros pudessem cair esse ano ainda, que tem algumas instituições que colocam que começa o primeiro corte esse ano, mas, assim, foram firmes na decisão ali. O ponto Isso era algo que a gente comentava nos comitês, né, antes de ter a troca do presidente do Banco Central, de como que ele ia se comportar, né, Renan? Não, uma das perguntas que eu fiz para esse gestor foi, o cara passou a acreditar em outra coisa, né? E tudo aquilo que ele escrevia e falava era uma mentira, ou a cadeira é muito forte, né? Você senta numa cadeira dessa, você precisa seguir um script ali, né? E o gestor deu uma resposta ali interessante, né? De que talvez ele não acreditava no que ele fazia antes, ele só estava tentando agradar os antigos líderes, algo do tipo, né? Bom, não importa muito o que o cara acha, o que não acha, importa o que ele tem colocado na ata, né?
Tanto que o real se valorizou depois da decisão, porque o carry continua muito forte. Agora, para mim, historicamente, a taxa de juros americana é o que vai regir o mundo, né? Então, assim, é só uma questão de tempo para a gente começar a ter cortes aqui também. A curva já coloca isso na curva pré, né? Então, você vai querer pegar um pré hoje, você já vai pegar algo ali perto dos 13%. O próprio Itaú tem uma equipe de economistas lá que diz que um juros muito, muito mais equilibrado para o Brasil seria entre 12,5% e 13%. Seria algo muito mais correto. Então, talvez a gente nunca vá viver aquilo que a gente viveu antes, né? Abaixo de 10%. Talvez não, né? Nunca é uma palavra forte, mas talvez não agora, né? Viver uma loucura como foi, mas pelo menos algo mais decente, perto de 12, 13, parece ser meio óbvio agora. E última coisa, que depois vou até querer que você mostre um slide, Lucas, que eu acho que isso é importante para quem investe no Brasil, que é o slide que está na página 18. A inflação implícita, ela caiu recentemente. Então, assim, a gente teve internamente até no nosso comitê um período que a gente fazia bastante alocação em pré-fixado, porque o mercado estava precificando uma terminal de 17, 18 da Selic, que parecia nonsense total, e em algum momento a inflação implícita estava 200, 300 pips acima da inflação real ali, ou inflação de focos, qualquer coisa do tipo. Nesse cenário agora, com a inflação implícita já muito mais controlada, e com os spreads de crédito, aqui falando de crédito privado, né? O spread dos créditos isentos também muito, muito espremido, em alguns casos até negativo, né? Tamanho a demanda do varejo. A gente já olha com muito mais cautela os pré-fixados, olha com mais cautela os CDI+, principalmente o CDI+, que é arrediado, né? Que na verdade é o IPCA que é arrediado para CDI, e começa a olhar com mais carinho para os juros real. Então, fazia até tempo que eu não lembrava de eu ficar meio que confiante ou otimista em comprar juros real, porque você largava muito atrás, né, de um CDI ou de um pré, largava muito atrás, mas agora com esse cenário internacional e cenário Brasil, parece fazer mais sentido. Esse estudo aí, só para explicar, foi a Kinea que compartilhou recentemente, acho que o segundo gráfico é o mais importante, que vai pegar o spread de crédito dos títulos isentos, muito próximo de zero. Isso então, aqui só chegou em 2 pontos, em próximo de 2019 e próximo de 2023 ali. Uma atenção especial para isso, né? Exato. Ô, Lucas, eu quero saber a opinião do Vlad. Coloca aí na página 15, né? Só para dar um pouco de polêmica, né? Cara, porque é tanta pesquisa, né? E aí cada pesquisa revela aquilo que você quer ler. Aí eu trouxe uma pesquisa da Bloomberg, porque em teoria é como se a Bloomberg tivesse a visão do gringo, né, para o Brasil. E aí olha o que saiu recentemente, Vlad. Que o nível de aprovação do Lula voltou a subir, desaprovação voltou a cair, e no outro slide que mostra o Lula contra diversos outros oponentes, em todos eles o Lula muito forte. Pergunta é, o que você acha que está precificado? E se você tem um pouquinho de convicção, não precisa ser 80%, 90%, sim, mas tipo, 55% de convicção eleitoral. Cara, assim, eu acredito que se de fato o mercado estivesse esperando o Lula, eu acho que o mercado não estaria na máxima, acho que o mercado estaria abaixo de 100 mil pontos, acho que o juro já teria explodido, não teria nada de cenário altista, eu acho, né? Mas, enfim, tem pontos de vista de todos os lados, né? Eu já vi até a teoria que é improvável que ele concorresse, que ele chegasse a concorrer na eleição, né? Enfim, eu torço para que todo mundo, que essas pesquisas estejam erradas, que estejam enviesadas, não querendo me posicionar, mas já me posicionando. Mas, enfim, essa é a minha sensação. Acho que o mercado está sempre a precificar, especialmente numa janela assim, né, de um ano e meio, está em setembro, eu acho que o mercado estaria muito ruim, né, como esteve em 2013, né, quando veio a Dilma de novo, sabe, tava muito, quem pegou aquela época de mercado lembra o horrível que era ruim para tudo, para carteira, CDI, para trade, para tudo, tá, péssimo, horrível. E o pior é que caía devagar, né, Exato. Só mitigando, gente. Exato, exatamente. Outra coisa curiosa, o mercado começou a subir em janeiro de 2016, né? A Dilma foi sair em abril, maio, né? Ou seja, o mercado ele está sempre na frente antes, né? Esse é um fato, né? Aqui no Brasil, até entendo que o mercado seja um pouco menos eficiente do que é lá fora, né? Lá fora, por ser gigantesco, ter liquidez, ter participante de de todo mundo, né? Eu acho que lá sim tem de mais eficiência. Aqui eu acredito que
vazam coisas por baixo do tapete. O próprio Renan estava almoçando com o gestor aí há pouco, ou seja, quantas informações privilegiadas ele não teve em relação a nós, né? Então, eu vejo esse lado, cara. Eu sigo na esperança / expectativa de que a gente tenha uma troca. E, enfim, eu acho que não me soa bizarro pensar isso, apesar de quem tá com a caneta na mão tende a ser reeleito, exceto o Bolsonaro, que conseguiu a proeza de não ser reeleito com a caneta na mão, né? Enfim, Nossa, a gente já cai em outro assunto ultra polêmico de novo, né? Exatamente. Ô Lucas. Oi. Não, pode falar, depois você coloca na página 21, por favor. Não, acredito que isso aí vai ser o trade do ano que vem, né? Vai ser o trade, essa questão política no Brasil, principalmente, vai movimentar muito o mercado. O que você pediu, Renan? No 21, página 21 é interessante, até para pegar a opinião do Vlad, porque supondo que tenha a chance do Lula continuar na presidência, que é o que a pesquisa acabou de mostrar, muita gente, assim, eu ouço principalmente dos clientes, porque é impossível a gente não ser influenciado pelos nossos desejos pessoais, né? Falando, cara, é impossível o dólar estar nesse patamar com esse governo, né? É difícil a pessoa aceitar muitas vezes algo que ela não queria. Exato. Quem fez esse gráfico é o Tavi. Para quem não conhece o Tavi, acho que eu já fiz até umas 2 lives com ele. O Tavi, primeiro, é um gestor macro. Toda análise que ele faz, para quem não conhece, ele está olhando para os próximos 10 anos. Então, o erro mais comum que você pode fazer é pegar um gráfico dele, que geralmente é sempre bem feito, e ficar criticando porque em 6 meses deu certo ou deu errado, né? Está olhando para os próximos 10 anos. Ele tem uma grande tese, só dando um contexto aqui, de que a gente deve ter um dólar muito mais fraco pela próxima década, que a gente deve ter um boom de commodities, e boom de commodities costuma acompanhar retornos favoráveis para países emergentes. Então, um pouco de como ele se posiciona lá no hedge fund dele, ele já deixou isso claro muitas vezes. Então, cabe pontuar, Renan, te interrompendo, que ele é um cara que estava falando do ciclo da prata há um tempão já. Nossa, ele aí. Bons anos, né? Os fundos agora dele. Vai dar porrada. Os 2 fundos dele, e assim, outra coisa, ele fala da prata, mas ele não compra prata. Ele compra uma mineradora. Ele não compra uma mineradora listada em bolsa, ele compra uma mineradora que nem listada é. Então, assim, às vezes a gente quer criticar o que o cara recomendou ou não. Na verdade, ele está fazendo uma outra coisa, né? Ele só está tentando passar o conhecimento ali. E os 2 fundos dele esse ano estão entre os 10 melhores fundos do mundo. Foi bem legal, depois de um tempo de performance ruim, agora foi muito bom. Mas o ponto é, se aqui é uma visão de muito longo prazo, o Vlad compartilhou recentemente a sazonalidade. Acho que esse era o ponto para entrar aqui. O que a gente tem para... É difícil falar isso, mas para o final do ano, né? O que sazonalmente a gente pode esperar do câmbio? Se seria uma boa oportunidade de entrada agora, de continuar as remessas internacionais, ou se realmente vai para baixo de 5 novamente. Tá. Quer que eu compartilhe alguma coisa aqui? Quer colocar aquele seu lá de sazonalidade? Eu acho que é de ciclo pré-eleitoral, ficou bem legal. Isso, espera aí. Deixa eu remover aqui, aí você adiciona aí, eu jogo aqui. Isso. Aqui, ó. Compartilhar a tela. Não tava nada combinado mesmo, você viu, né? A gente não tinha. É assim, pessoal. No almoço e vamos. Na próxima vou pegar uma marmita aqui. Toda sexta-feira vai ter aí, ó. Tem que... Daqui a pouco o Lucas vai estar junto com a gente também. Vai. Aí, ó, pessoal. Então, esse aqui é um dashboardzinho que a gente construiu aqui junto com o aluno. Em breve espero disponibilizar. Que legal, hein? Em breve espero disponibilizar para o pessoal e acompanhar. Então, vamos começar com o DXY aqui, né? Lá fora eles estão em anos pós-eleitorais, né? Estados Unidos. Tá? Então, o DXY vou tirar só aqui por conta da escala, né? Então, ó, usualmente, em anos pós-eleitorais, desde 1885, ou seja, 40 anos de base de dados, entre setembro e outubro, o DXY tende a marcar um fundinho, ou seja, recuperação de curtíssimo prazo não seria estranho agora, né? Tá? Já vamos aproveitar e olhar lá fora ano que vem, né? Ano de meio de mandato. Então, aqui, mais uma vez, está olhando o DXY, não é o dólar em relação ao real, tá? Ó, DXY, para quem não sabe, é uma cesta de moedas. Olha só que ruim tende a ser o DXY em anos de meio de mandato, ou seja, casando ali com a hipótese do Tavi, né? Ou seja, uma recuperaçãozinha até o final do ano, não seria de se estranhar, mas para o ano que vem, olhando isoladamente o ciclo, seria isso aqui, tá? Então, esse aqui é o DXY, agora esse ano e o ano que vem. Agora vamos olhar o dólar em relação ao real. DXY é o dólar em relação a uma cesta de moedas, de 5 moedas, né? Então, aqui a gente está em ano pré-eleitoral. Então, como é que o dólar em relação ao real se comporta? Obviamente, aqui a gente tem menos dados, né? Ó, entre finalzinho de setembro, aqui o mercado tende a marcar um fundinho, né? Ó, setembro em anos pré-eleitorais, ó. No 15º pregão, entre o 15º e o 18º é onde o mercado tende a marcar um fundinho.
Tá? Então eu vejo, pelo menos aqui, né, alguma recuperação do dólar até o final do ano, esse último trimestre, não seria de se estranhar. Ou seja, é uma janela boa para continuar fazendo algum tipo de dolarização, aos pouquinhos, né? Acho que essa é sempre a chave, né? E ano que vem, ano eleitoral, vamos olhar aqui, dólar em relação ao real, ano eleitoral. Aí Pô, isso, muito obviamente, massa essa plataforma, hein? ficou legal, né? Desconsidera só setembro ali, que não faz sentido, né? Então, olha só, dólar tende a continuar, ou seja, recuperaçãozinha agora no último trimestre, marca topinho no começo do ano e fundo Tem uma correção. e correção, fundo em abril, e aí, em tese, em abril sobe até o final do ano. E cabe pontuar, olha que legal. Pegar 2022, olha como foi parecido com 2022, ó. Cara, ó, nunca é igual, tá, pessoal? Mas olha, 2022 em laranja, né? Caiu no começo do mês, no começo do ano, e foi muito similar as marcações de topos e fundos. Óbvio que aqui quem está olhando e tem um pouquinho de senso crítico vai dizer, tá, mas é óbvio, né? 2022 está dentro dessa base de dados aqui, né? Claro, está dentro. Mas no meu livro, sobre sazonalidade, que está aqui, inclusive, né? Eu coloquei esse gráfico aqui sem a base de dados de 2022. Então, de fato, aconteceu isso aqui. Foi muito similar. Entendi. Aqui, obviamente, está mais ajustado, porque tem 2022 também. Tá? Pô, isso então, é muito legal. Moral da história, tende a dar uma recuperadinha agora no finalzinho do ano, né? Tanto no DXY como aqui. Acho que faz sentido, o mercado já deu uma boa queda, né? Uma boa paulada. Seguir em queda no primeiro quadrimestre do ano que vem, marcar um fundo ali, abril, março, para subir até o final do ano, que faz todo sentido, né? Todo aquele barulho de ano eleitoral, né? Eu acho que explicaria bastante esse tipo de movimento. E já que estamos com a mão na massa, vamos olhar aqui o Ibov, né? Em anos eleitorais, ó, tirar aqui 2022, então aqui o Ibov em anos eleitorais, ó. Ao contrário do dólar, né? Tende a subir no primeiro trimestre do ano, aí começa a bagunça, divulga quem vai concorrer, divulga quem não vai, aquela coisa toda, o mercado tende a cair, né? E o trade clássico, né? É após o resultado ali das eleições, comprar e ficar até o final do ano comprado, né? Historicamente, por incrível que pareça, é um bom trade. É um bom trade. E outro trade aqui, para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento com opções, costuma ser boa alternativa de trabalhar com opções. Na semana antes das eleições, né, a volatilidade tende a subir muito, né, é uma operação um pouquinho mais avançada, né, mas se vende volatilidade, né, através das opções. Curiosamente, é um trade muito bom de ser feito, e eu aprendi esse trade perdendo dinheiro. Em 2014... A melhor forma. Exatamente. Forma. Em 2014, quando teve a eleição da Dilma e do Aécio, né, que deu Dilma no final, eu comprei call, eu comprei opção de compra e comprei put, comprei opção de venda. Eu e todo o mercado, né? O que aconteceu com as duas opções? Subiram um monte, ficaram com a volatilidade lá em cima, super gordas, né? Aí saiu a Dilma, o que se esperava? Que as puts, as opções de venda, nossa, subissem 200%, 300%. Tanto as calls quanto as puts perderam valor. Acreditem se quiser. Sim, a put caiu num dia que a bolsa caiu. Acho que caiu quase 10% na segunda-feira pós-Dilma, né? E aí, óbvio, aprendi. Me lasquei. Exatamente. Me lasquei, mas daí em 2018 deu bom e 2022 também deu bom, só que daí foi na Petrobras, né? Foi bacana também. Então faz sentido monitorar a volatilidade das opções ali na última semana, últimos 15 dias antes das eleições. Aí, para quem quer aprender um pouco mais sobre opções aí, o Vlad tem diversos cursos aí sobre o mercado financeiro, pessoal. Eu fui um dos alunos do Vlad aí, aprendi muito sobre análise técnica, foi um dos caras que mais me ensinou sobre análise técnica. Tamo junto. E agora fazendo parte do time da Zanella, ajudando as pessoas também com consultoria, enfim, tamo junto. Sim, boa. Sim. E turma, para finalizar, Lucas, só para não deixar de falar, né, que é como se você tivesse já associado aí com essa classe, né? E o Carlos é um grande amigo, né? Eu não posso nem falar o percentual que ele tem em cripto, porque senão a Receita vai atrás dele. Se eu falar desde quando ele tem e quanto que ele tem, né? Mas ele brincou aqui, né? Minha aposta é Bitcoin até 2035, e se diante desse cenário, e aí até se o Vlad quiser falar alguma coisa, se ele estiver enxergando alguma coisa relevante tecnicamente, né? Cripto, sim, Bitcoin ou altcoins, tem alguma coisa interessante aí de fundamento para a gente olhar? Olha, principalmente a parte de altcoins, com a queda da taxa de juros, historicamente é positivo para as altcoins, porque é aquela questão, as altcoins, elas são praticamente startups, né? Elas são empresas de altíssimo risco
e essas empresas elas precisam de capital. Se a taxa de juros ela diminui, então esse capital vai ficar mais barato, né, para essas empresas. Então, a tendência é de ter uma apreciação nas altcoins nesse ciclo de corte de juros, né? Então, a gente tem um movimento bem interessante para a parte das altcoins. Bitcoin já subiu bastante, mas pode continuar subindo também, né? Agora, tecnicamente, quando que isso vai acontecer, colocar algum tipo de prazo é muito difícil, né? Mas essas são as tendências para o mercado. Não sei se o Vlad tem alguma questão técnica aí, que ele gosta de fazer vários gráficos aí sobre o Bitcoin. Cara, então, eu gosto do Bitcoin, mas assim, eu não sei quantas pessoas compartilham do mesmo sentimento que eu, né? Que é de ter bem menos dinheiro do que gostaria alocado no Bitcoin, né? Eu acho que, pô, não sei qual é o percentual do público que tem esse sentimento. Tem um pouquinho de viés de retrospectiva? Claro que tem, né? Mas acho que todo mundo gostaria de ter um percentual um pouquinho maior, né? Eu, sinceramente, sou da linha, cara, de comprar um pouquinho e todo mês, e esse é o caminho, sabe? Porque eu curiosamente, acho difícil analisar o Bitcoin, tecnicamente, sabe? Acho difícil. Ele adora me provar errado, assim. Puta, vai lá, dá uma compra, estopa, tira todo mundo e vai embora. Então, eu não Vlad, fala a real aí, assim, eu tenho a sensação, mas não é minha especialidade, de que a análise técnica funciona um pouco menos no Bitcoin, né? Você tem breakout ali, chega em all-time high, aí parece que é um rompimento falso. Aí, de repente, parece que de 108 vai para 100 novamente, aí consegue ficar acima daquilo. Sim. Eu acompanho alguns analistas técnicos, né? E parece que a margem de erro é sempre muito maior do que outras classes de ativos. Isso é verdade? Você acha que não? É só porque eu realmente não sei ler tecnicamente? Cara, na minha opinião, eu sempre disse isso. Eu acho criptomoeda muito difícil de analisar tecnicamente. Quando eu digo tecnicamente, analisar sob a ótica da análise técnica, né? Só que aí que tá. Não só o Bitcoin. Eu acho as moedas em geral, os pares de moedas em geral, muito, muito errático, muito difícil. Forex no geral, né? Pô, euro contra dólar, libra esterlina contra euro, enfim, eu acho muito errático, né? Aí, obviamente, que veio o contraponto dessa minha frase. Pô, mas se tu acha errático, é só operar ao contrário, né? Então, deu um sinal de compra, você vende, deu um sinal de compra, você vende, né? É uma boa premissa. Então, Forex, em geral, eu acho super complexo, não à toa que os números de pessoas que perdem dinheiro operando Forex é absurdamente elevado, né? Eu acho super difícil operar, super difícil identificar cenário. E quando eu digo identificar cenário é o quê? Puta, vou comprar aqui no ponto A, espero que vá para o ponto B, sem ir antes no ponto C, né? Qual que é o problema? O mercado dá a entrada no ponto A, ele vai para o ponto C, te tira fora e depois ele vai embora, né? E eu acredito que tem esse comportamento mais errático porque são mercados negociados em várias bolsas, né? Então tem muita arbitragem, tem muito robô que está sempre monitorando as relações do Bitcoin contra o dólar aqui numa corretora, em outra corretora, em outra corretora. Então eu acredito que essa possibilidade de se fazer arbitragem, né, impede que o mercado flua de maneira mais livre. Eu acredito, eu acho que tem a ver com isso. Especialmente o Forex, né? O Forex funciona da mesma maneira. Se quer comprar o dólar em relação ao euro, comprar euro em relação ao dólar, pode ser em 500 corretoras diferentes, né? E aí tem milhares de robôs que ficam monitorando a relação dos infinitos pares de moedas e por isso que eu acho que fica mais travado, né? Mas enfim, é só uma tese minha. E um ponto sobre o Bitcoin em relação a isso, essa margem de erro que existe, né, na análise técnica, é que o Bitcoin, a todo momento, ele está sendo minerado. E não é regra, mas as maiorias das mineradoras, elas são vendedoras. Porque elas mineram o Bitcoin e elas vendem o Bitcoin. E é um Bitcoin que ele não está no book, ele acabou de ser criado. Sim. Então, isso também traz uma dificuldade de você ler os dados do Bitcoin. Porque se a mineradora ela cria o Bitcoin através do processo computacional do próprio sistema do Bitcoin, e ela pega e vende no mercado, da onde que saiu esse Bitcoin? Não tinha um registro dele antes. Então tem essa questão também em relação ao Bitcoin. Ó, esse aqui é um gráfico que eu coloquei, pessoal, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o total 2, que é o total das criptomoedas, tirando o Bitcoin. E acabou de romper o topo histórico aqui. O topo foi de 2021. Estamos nesse ponto aqui, ó. E aí, será que vai ficar numa resistência de preços ou vai continuar o caminho, vai subir? Eis a questão. Eu quando vejo esses movimentos assim, cara, me lembra muito o movimento do ouro, né? Que ele fez aquela
aquele movimento circular umas 2, 3 vezes antes de romper, né? Então, é um movimento que lá fora é bem comum acontecer, né? Que o pessoal chama de cup and handle, né? Que é a xícara e a alça, né? Sim, e no total 3, que exclui o Ethereum e o Bitcoin, também tá nesse mesmo ponto. Olha aí. Não, Eu nem conhecia esses gráficos aí, legais. Ele vai excluindo, ele tira o Bitcoin, depois tira o Bitcoin e o Ethereum. E só o total, obviamente, que é considerando o Bitcoin. Daí o total. Aí é o market cap completo considerando o Bitcoin. Isso aqui já rompeu, né? Já rompeu. Exatamente. Boa. Deixar uma provocação não técnica sobre o Bitcoin. Tem um advisor lá nos Estados Unidos, chama Rick Edelman, e ele tem lá uma das maiores consultorias, né, que é na casa das centenas de bilhões de dólares que eles fazem a gestão, e recentemente, acho que faz uns 30, 40 dias, ele divulgou, não vou chamar de paper, né, um PDF dele, né, o relatório dele, mas que tem algum tipo de alcance no mercado. E o que ele defende? Como você tem um problema demográfico no mundo, e está começando a chegar nos Estados Unidos também, um retorno padrão hoje ali de uma carteira 60-40, ações e bonds, não vai ser suficiente para conseguir pagar as despesas dos novos velhinhos, né? Então o retorno ele vai precisar ser superior ao que a gente tem hoje, até se a gente pegar que a correlação da bolsa e dos bonds sempre foi negativa e agora passou a ser positiva, isso faria algum sentido. E aí depois de toda a explicação técnica do porquê disso, olha o que ele propõe, tá? Não estou propondo isso, tá, gente? Mas olha o que ele propõe. Perfil conservador, Vlad, deveria ter, ao invés de ter 60-40, deveria ter 60, 30 e 10. 10 de Bitcoin. 30 bonds, 60 ações. Perfil moderado, 60, 20 e 20. 20 de Bitcoin. E o perfil arrojado, 40% de Bitcoin. Ou seja, agora é a hora que se cair alguém lembrar que eu falei isso, vai falar que eu sugeri 40%, né? Eu não sugeri. Mas, você vê um cara relevante desse, e ele é relevante no sentido de lidar com o investidor final, né? Por ser uma consultoria lá, falando do Bitcoin nesse percentual, é uma discussão no mínimo interessante, né? A gente deixa de falar de ter 1%, que é aquele 1% que não faz diferença, só para você falar que tem e se familiarizar, e começa a pensar como um ativo que é relevante na carteira, que realmente mexe os ponteiros ali, né? Então, o Ray Dalio, ele fez uma publicação esses dias colocando que todo mundo tem que ter até 15% entre ouro e Bitcoin na carteira. Todo mundo. O Carlos tem mais, já vou adiantar, não vou falar quanto, mas tem mais. Pronto, falei. Acredita o Bitcoin como uma reserva de valor? Eu acho que já é uma reserva estrutural aí em diversos portfólios. E a tendência é continuar, né, esse processo. A não ser, né, que aconteça alguma coisa errada. Ô Lucas, e sem jogar confete. Mas sem jogar confete para cima, mas elogiando o nosso trabalho, e aí um papel que você teve fundamental, faz uns 5 meses que todo o comitê interno, aí só para cliente, mas também nas cartas mensais, a gente começou a abordar com mais profundidade o Ether. E essa pergunta se o Bitcoin é reserva de valor ou não, assim, não importa muito o que a gente acha. Em Wall Street já parece que é, ponto, né? Só uma questão do quanto que é e o quanto que vai ter de divisão com o ouro. Agora, o Ether estava completamente esquecido, né? Muita gente achando que o projeto já não teria mais valor algum, e de repente começa a ser visto agora como quase que o pilar de uma nova economia descentralizada, e aí começam a aparecer alguns grandes players, o Peter Thiel, outras empresas de mineração, foi a Bitmine, né? Que tem a meta de chegar em 5% da oferta, igual a MicroStrategy. Então, a gente falou muito do Ether também, acho que agora já estenderia demais se a gente fosse tocar no assunto, mas para quem se interessar em ir além do Bitcoin, as últimas 5 cartas mensais, a gente falou muito disso, vale a pena entender o papel do Ether também, além do Bitcoin. É só entrar no site da zanelawealth.com.br e vai ter lá, cartas mensais, você vai clicar lá e você vai ter todas as cartas, pegar as últimas 5, vai ter bastante conteúdo sobre cripto. Mas se for para falar do Ethereum, aqui a gente vai mais uma horinha. Boa. A gente combinou meia hora, já deu quase uma hora, então acho que a gente pode encerrar por aqui, porque a ideia é que seja o primeiro de muitos encontros, turma. E até confessando para vocês, né, uma inspiração nossa é um podcast que a gente tem nos Estados Unidos, onde geralmente a gente tem 4 convidados, às vezes até mais, com opiniões divergentes. Então, algo que no mercado, assim, já está muito batido, eu já estou de saco cheio, eu perguntei para o Vlad, ele falou que também, né? Primeiro que tudo já é combinado previamente, você nunca pode discordar da outra pessoa, senão você não pode ir no mesmo podcast, não pode compartilhar as informações. E a ideia aqui é o seguinte, não combinar nada a ponto de, se alguém discordar, que vença o melhor argumento e quem estiver ouvindo que vai sair mais enriquecido.
Então, se preparem aí para as próximas semanas, que a gente vai trazer mais convidados e temas até mais polêmicos aí para a gente poder discordar, mas estou muito feliz com esse nosso primeiro encontro. Legal, eu tô louco para dizer a seguinte frase que eu adoro dizer: eu discordo frontalmente. Tomara que não seja comigo. Toda sexta-feira, pessoal, 12h30, deixa marcado aí na agenda, vai ter encontro. É isso aí. Combinado, então. Valeu, Vlad. Valeu, Lucas. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado, e abração. Auf Wiedersehen. Tchau. Tchau, tchau.